nessa ministração, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que o Senhor fez para trazer essa palavra para vocês hoje, né? Que não sou eu, não é a minha boca, mas sim o Espírito Santo. Eu creio nisso em nome de Jesus. Quando eu recebi a oportunidade de estar aqui pregando para vocês, trazendo essa mensagem dos céus, eu fiquei, Senhor, o que eu vou falar para a igreja? Deus, o que eu vou trazer para eles, Senhor? E tem tantas coisas, né, que nós podemos estar trazendo para os jovens. Tem muitas coisas. Hoje em dia, como está a nossa juventude, né, acabada nas drogas, no mundo inclusive, e dispersos. Porque hoje em dia está tendo bastante distrações no meio da juventude. Pode se assentar, gente. Podemos assentar. E eu fiquei perguntando pra Deus, e um dia eu fui no centro resolver uma situação. E nisso que eu fui resolver essa situação, eu na moto, eu falo com Deus, gente, o tempo todo. E eu tava em cima da moto pilotando, e eu falei assim, Senhor, eu não quero ministrar, tem muitas coisas que eu posso falar, mas eu quero falar algo que venha do Teu Espírito, que precisa ser entregue para as pessoas que estarão ali presentes. E aí eu tava em cima da moto pilotando, falando com Deus ali, em conexão com o Espírito. E o Senhor falou assim pra mim, Timóteo, eles podem, você não. E aí eu falei assim, Senhor, é isso. É isso que a nossa geração precisa. Porque muitas das vezes nós nos comparamos com pessoas. Às vezes nós achamos que nós podemos pisar um pouquinho fora da linha e tá tudo bem, né? E nós precisamos saber que nós somos diferentes, porque nós temos uma identidade diferente, né? Nós conhecemos verdadeiramente Jesus Cristo. Então nós precisamos saber que nossa atitude, nossa postura precisa ser diferente, principalmente diante deste mundo, porque nós fomos chamados para essa geração. Nós fomos chamados para mudar esse povo, para mudar o tempo. Eu e você, nós somos canal de Cristo nessa terra. Glória a Deus. E eu vou começar aqui em 1 Timóteo 4:12, que diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Logo em seguida, em 2 Timóteo, do 8 ao 10, diz: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus. Logo em seguida, em Timóteo 2, verso 1 diz: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Mais na frente, ainda em Timóteo 2, na segunda carta, no verso 22 ao 26, diz: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, mas conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem os laços do diabo que nos prendeu para fazerem o que ele quer. Bom, aqui, né, já no capítulo 2, no verso 26, diz que nós nos prendemos aos laços do diabo. O que seriam os laços do diabo hoje na nossa juventude? As distrações. E a nossa maior distração está no celular hoje em dia. A nossa distração está em mínimas coisas, como por exemplo, às vezes a gente chega da igreja cansado, não, já orei, já ali preguei, já recebi a palavra, já, independentemente do que você veio fazer, seja sentado no banco ou ministrando, você achou que está tudo certo, mas você chegou na sua casa, deu aquele sono, falou, não, agora eu vou fazer minha oração antes de dormir. E aí você pega o seu telefone, aí você vai lá e começa a entrar lá no Instagram, no TikTok,
né, nessas redes sociais aí, e começa a se interver com aquilo. E começa a se distrair. E aí o sono vai batendo. Aí vai ver se dorme, você nem acorda no meio da noite. Meu Deus, dormi, o celular do lado. Só afasta o celular um pouquinho pra ele não explodir, né, gente? Porque tem essa agora também. E aí dorme de novo. E no dia seguinte, tudo certo. Continua a mesma rotina constantemente. E muitas das vezes nós precisamos tomar cuidado com isso, com essas distrações, porque, gente, o inimigo, ele trabalha nos mínimos detalhes. Ele está lançando seta a todo momento. E se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos vigiando, nós podemos chegar a tropeçar. Nós devemos vigiar e orar. Não só orar, não só vir na igreja orar. Nós precisamos pisar os nossos pés lá fora e estar atento, porque o inimigo, ele não vai parar de trabalhar. O inimigo quer me ver, eu, você, todos nós no chão, na lama. Só que nós fomos salvos pelo sangue do Cristo Jesus. Nós fomos salvos, nós temos autoridade, nós temos entendimento. E o entendimento, ele vai vir daqui, ó, da palavra do Senhor Jesus. E você precisa estar convicto disso. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa levar a palavra daqui para fora. Quantas pessoas, quantos jovens precisam ouvir de você: Jesus te ama. Quantos jovens precisam escutar de você: sabia que Deus mudou a minha vida? Porque eu acredito que todos aqui têm um testemunho, assim como eu. Todos nós passamos por alguma situação na nossa vida. Todos nós já passamos por algum momento em que você olha e você fala assim: nossa, foi Deus que me tirou dessa. Sem o Senhor Jesus eu não seria nada mais. Eu estava na lama. Sabe, gente? E nós precisamos estar atentos a isso, porque o Senhor, ele trabalha nos mínimos detalhes. Eu aprendi desde criança na igreja, servindo desde pequenininha. Sempre gostei muito do louvor, eu lidava no grupo de coreografia, de tudo, sempre fui muito envolvida. E desde pequenininha, o meu avô, o pastor Jonas, ele ensina pra mim: minha filha, você deve levar a palavra independentemente de onde você estiver. Se você está na frente, se você está no fundo ou se você está fora. Porque o evangelho, ele precisa ser pregado independentemente de onde você estiver. Você precisa refletir a luz de Cristo Jesus. Você precisa ter uma identidade. Você precisa saber o Deus que você serve. Você precisa conhecer. A sua identidade, ela precisa estar segura em Cristo Jesus. Aleluia! Em Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. O que é que nos renova a mente? A palavra. Sabe qual é o problema da nossa juventude hoje, gente? Porque muitos de nós queremos receber. A gente vem no culto, Senhor, fala comigo. Deus, fala comigo. Deus, Senhor, eu estou aqui, eu preciso te ouvir. Senhor, eu estou precisando daquele abraço. Eu preciso que use alguma irmã. Senhor, use isso, use aquilo. Mas fala comigo nessa noite. Deus fala, gente. Deus fala. Vocês concordam comigo que Deus fala? Amém. Amém. Só que também nós precisamos cultuar o Senhor. A gente só quer ouvir a nós, a gente não quer ir até a Ele. E muitas das vezes, principalmente a nossa geração, nós precisamos levantar os nossos pés. Nós precisamos estar ativos, porque tem muitas pessoas da porta para fora que precisam ouvir a palavra do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas da porta para fora que elas precisam reconhecer esse Cristo. Quantas as vezes na escola, na faculdade ou em qualquer ambiente que você esteja, você já não se distraiu? Todos nós já nos distraímos algumas vezes, porque é o que nem eu falei pra vocês no início: o inimigo, ele é astuto. Ele não brinca em serviço, não. A gente que não vigia. E assim, rapidamente falando aqui, que o meu tempo tá pouco, né? Eu jogo handball, eu pratico um esporte. E eu tava no ginásio esses dias pra trás. Nisso que eu estava lá nesse ginásio, o pessoal ali jogando e tudo, e começou uma confusão, assim, né? E naquele momento dessa confusão, eu me distraí. Eu me distraí com aquela confusão e sempre quando eu vou jogar, eu falo assim: Senhor, que eu jogue bem. Deus, que eu jogue bem. Senhor, que tu esteja aqui presente, que não haja nenhuma confusão no meio do meu jogo. E é isso. E nisso teve essa confusão, eu me distraí. E no meu jogo eu me machuquei. O que eu tirei disso, preparando essa palavra? É que é assim na nossa vida, independentemente de qualquer área. Às vezes o Senhor, ele nos entrega uma
bênção, Ele nos entrega um momento para que nós sejamos canal ali naquele lugar, mas nós nos distraímos com mínimas coisas e nós não entregamos o recado que o Senhor nos passou, que o Senhor nos confiou, porque Ele confiou a mim e a você. Todos nós que estamos nessa terra, nós temos um propósito de vida. O Senhor confiou a mim e a você alguma coisa, só que por conta das distrações, por conta do celular, por conta de amizades, por conta de momentos, porque nós não estamos com a nossa identidade firmada, nós acabamos que a gente chega a se distrair. Esse é o mal da nossa geração. Mas em nome de Jesus eu declaro que esse povo que está aqui é um povo avivado, é um povo que da porta para fora vai pregar o Evangelho, porque foram chamados e têm a sua identidade firmada em Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nosso estilo de vida, ele precisa refletir a Cristo Jesus, né? Vocês concordam comigo? Amém. Desde as nossas vestes, as nossas redes sociais, né? Porque hoje em dia tem muitas redes sociais e muitas das vezes a gente está na igreja com uma postura, mas nas redes sociais a gente está com outra, né? Isso nós não temos uma identidade firmada e o Satanás ele usa isso para brincar conosco, viu, gente? E desde as músicas, vocês sabem que todas as músicas elas são consagradas a alguma coisa? Vocês têm esse entendimento? Pois é. Às vezes a gente vai postar uma fotozinha no Instagram e a gente coloca só um instrumental, mas a gente não tem noção de onde vem aquele instrumental. Qual o significado daquela batida? De onde que vem aquela batida? Aquele tambor ou etc. Né? Então nós precisamos estar atentos às mínimas coisas. Repetindo, a sua identidade ela precisa estar segura em Cristo Jesus. Glória a Deus! Em 1 Coríntios 15 ao 58 diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Gente, esse capítulo aqui, esse versículo, ele pegou muito comigo, porque eu vou contar um breve testemunho. Eu trabalho com redes sociais também, né? O Senhor tem um propósito comigo nas mídias sociais. Graças a Deus, muitas pessoas já foram alcançadas através das mídias sociais pela minha vida, para a honra e glória do Senhor. Fico muito feliz com isso. E eu tive uma distorção da minha identidade. Eu passei por muitas coisas na minha vida já, mesmo sendo novinha, mas já passei por muitas dificuldades. E uma delas era a dificuldade de firmar a minha identidade em Cristo. Eu tinha bastante dificuldade. E muitas pessoas apontavam o dedo falando: ah, mas você é isso de não sei o que da igreja. Ah, mas isso e isso. Ah, mas isso e isso. E eu falei assim pra Deus, eu falei assim: Senhor, eu não quero ouvir nada. Eu quero que a Tua palavra me transforme. Eu quero que a Tua palavra ela venha estar dentro de mim, para que de dentro para fora eu venha ser transformada. E aí eu comecei a mudar a minha vida. Comecei pelas minhas vestes. Logo em seguida eu comecei pelas minhas postagens. Eu comecei pelas músicas que eu postava, porque hoje em dia eu não posto mais todo tipo de música, né? Em questão que eu falei pra vocês, essa coisa do toque, da batidinha aqui, pra mim era tranquilo, tava tudo bem, era só um instrumental, gente, pôr do sol, postar uma fotinha lá do pôr do sol, botar uma musiquinha pra dar um negocinho ali na hora da postagem, tudo certo pra gente. Mas não é só assim, né? Antes, tudo que chega nessa terra, primeiro passa lá por cima, passa pelo espiritual, e a gente tem que ter esse conhecimento, né? Pra gente não dispersar. E nisso que aconteceu, eu fiquei, e as minhas redes sociais, eu ficava incomodada porque eu estava na igreja, e aí eu chegava em casa e no decorrer da semana eu não estava com aquela constância no meu devocional. E aí eu falei assim: Senhor, tá errado, Deus, eu tô ficando fria, Senhor, eu não quero. Mas eu tinha uma dificuldade tão grande, gente, de parar, pegar a Bíblia, ler, orar e entrar no meu momento de devocional. Acontecia o escambau. O escambau acontecia e eu tinha uma dificuldade tremenda. E eu orava, eu chorava para Deus. Eu falava assim: Senhor, não, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu sei que Tu tem mais, eu quero impactar essa geração. Senhor, tem pessoas que precisam escutar o Evangelho, tem pessoas que precisam conhecer a Tua palavra. E nisso o Senhor veio trabalhando, veio falando comigo, chegou a utilizar outras pessoas para falar comigo. E então, um certo dia, eu decidi me posicionar. Eu decidi falar assim: eu vou mudar por bem ou por bem, eu vou mudar. E aí comecei pelas minhas redes sociais, né? Porque primeiramente, que nem eu falei pra vocês, nós precisamos ter uma identidade. E essa identidade ela vem de Cristo Jesus. Todos nós somos forjados para alguma coisa.
Nós temos um propósito de vida, né? E eu falei assim, Senhor, eu preciso encontrar a minha identidade. Eu não quero estar perdida nesse mundo só de passagem. Me ajuda a encontrar a minha identidade. Fui para minhas redes sociais, falei, vou postar um devocional. Gosto muito de falar, sou muito comunicativa, graças a Deus. Comecei ali a postar. E uma hora outra pessoa me convida para ir para a igreja. Aí depois o outro falou assim, nossa, eu estava precisando escutar isso. Aí um certo dia, um rapaz, ele respondeu meus stories e falou assim, eu precisava escutar isso. O Senhor falou comigo através da tua palavra. E eu vou para a igreja amanhã. Esse rapaz foi para a igreja e ele reconciliou. Glória a Deus. Então assim, às vezes, mínimas coisas que nós fazemos, devido à nossa identidade, devido a um posicionamento, pessoas são alcançadas. Verdade. A gente precisa entender que nós fomos chamados para impactar essa geração. Eu e você. Eu e você. Nós vamos impactar essa geração para a honra e glória do Senhor. Pessoas precisam escutar o nome de Deus. O seu testemunho, às vezes, você só precisa contar o seu testemunho. O quanto foi difícil para você. E outra pessoa também passa por uma situação talvez um pouco pior. Não estou diminuindo a sua cruz não, tá, irmão? Mas é porque algumas situações são mais intensas que outras, né? E às vezes a sua fé, a sua perseverança que você teve naquela situação que você passou, vai alcançar outras pessoas. Então não deixe de falar de Cristo Jesus. Não deixe de se posicionar. Você é jovem, se posicione diante das redes sociais. Se posicione diante da sua escola. Se posicione na sua faculdade. Se posicione independentemente do ambiente que você estiver. Tenha consciência de que a sua identidade está em Cristo Jesus. Não está em pessoas. Não está em pessoas. Mais uma vez, repetindo, como eu falei aqui pra vocês. Muitas pessoas falavam pra mim, Ellen, mas você é isso. Mas você é aquilo, você é neta de não sei quem, você é sobrinha de não sei quem, você é filha de não sei quem. Falei assim, Deus, não são por terceiros. Glória a Deus pela minha família, gente, sou completamente grata pela minha família, não é família demais. Mas não é por eles, não é por eles, é por Cristo Jesus. Nós precisamos ter essa consciência que é por Ele, para todo o sempre, até que Ele volte. Amém? Glória a Deus, gente. Agradeço muito pela oportunidade, pela recepção dos irmãos. Que Deus abençoe vocês, tá bom? E é isso.